Boa noite a todos, a graça e a paz. Estamos juntos aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos a Deus. Hoje, domingo, 31 de maio, juntos vamos estar clamando ao Senhor pela sua casa, pela sua família, adorando a Deus. Eu queria que antes de começar, você começasse a trazer algumas pessoas para perto, convidando elas a estar conosco nesse momento, tá? Peço em nome de Jesus que você possa estar conosco compartilhando esse link, tá? Faraílde, Fernando, Marcela já está conosco, algumas pessoas já estão entrando, tá? A gente está dando um tempo, mas antes de começarmos a cultuar a Deus, antes de qualquer coisa, vamos entoar o nosso coração, entregar o nosso coração a Deus, em oração, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos ao Teu nome, damos graça ao Teu Santo Espírito, convidamos a Tua presença, Espírito Santo, a estar conosco neste lugar. Vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa casa, manifesta o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus. Abençoa o nosso lar, abençoe todos aqueles que adentrarão conosco neste momento, na Tua presença. E em nome de Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas e nos coloca diante das Tuas verdades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Boa noite, igreja amada. Bom, nosso coração assim está prestes a matar a saudade, né? Nós não temos ainda a certeza de como vai funcionar em Castanhal, mas tudo indica que agora em junho o decreto vai voltar a funcionar as igrejas. Claro, com muitas normas e muitos cuidados, mas até lá eu creio que Deus vai estar nos ajudando e nos direcionando. E logo nós estaremos lá no templo, matando a saudade de todos, amém? Ore por isso. Eu queria adorar ao Senhor junto com você nessa noite. E essa canção, ela me faz muito lembrar a nossa igreja, principalmente quando a gente vai abrir os nossos louvores. É onde a gente fala que os filhos já estão preparados, já estão chegando, né? E eu creio que nesse exato momento os filhos já estão chegando para adorar ao Senhor. E eu convido você, junto com todos que estão aí nos acompanhando, a adorar ao Senhor, amém? Então vamos adorar ao Senhor, dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é magnífico, digno de toda adoração, né? Vamos adorar o Senhor pela sua grandiosidade, pelo que Ele é, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o teu nome. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. A cada somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Aleluia, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor. Nesse lugar existe em cada casa, Senhor,
Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Vem, Espírito Santo, derrama a tua graça sobre esta casa, sobre esta família. Vem, Espírito Santo, entra nos corações essa noite. Vem quebrar todo e qualquer empecilho que impede, Senhor, de buscarmos ao Deus vivo. Vem, Espírito Santo, recebe nossa adoração. Vem, Deus, vem, Jesus, recebe a nossa adoração, Senhor. Glória ao teu nome, glória seja dada a ti, Espírito Santo. Venha, venha receber a nossa adoração. Entra nos lares, Espírito Santo. Recebe o louvor, recebe a adoração desta casa, dessa família. A igreja reunida nos lares. A igreja contemplando a tua grandeza, a tua majestade, a tua proteção e a tua glória. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas. Mexe com o nosso ser, mexe com as nossas verdades. Mexe com a nossa existência, Jesus, essa noite. Digno és tu, Pai. Digno és tu. Não há outro como 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 Jesus. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Aleluia. Alguma coisa aconteceu, Pai. Aleluia. Ô, Vitor, dá uma olhadinha aqui no Face. Tá parado aí, Biel? Tá não? Ok. Tudo está preparado aqui. Boa noite a todos, a graça e a paz. Eu quero convidá-los a pegar a sua Bíblia, tá? Hoje estaremos ministrando uma palavra em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Quero te convidar a... Nosso Face aqui está um pouco... Nossa internet está ruim. Tá? Mas estamos voltando. Amém? Lucas capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 em diante, onde a minha esposa estará lendo para você, e eu quero que você acompanhe na sua casa, na sua residência, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que a minha está na linguagem de hoje, então acompanhe aí na sua versão. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem uma ovelha, 100 ovelhas, e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando em sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende e dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? E acende uma lamparina, varrer a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda, a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele, e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a festa, a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas eu preciso fazer esta festa para mostrar nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém. Lemos todo o capítulo 15, inédito, né? Lemos todos um capítulo, mas é necessário para o que hoje eu vou falar. O tema da mensagem de hoje: já achamos o que se perdeu? Porque é necessário a gente compreender isso, né? Tem muitas pessoas que não sabem que de fato necessitam de Deus. A gente vê que o texto ele começa com algumas pessoas publicanas, fariseus e escribas, se aproximando de Jesus e dizendo para ele algumas coisas, né? E Jesus retrunca e ainda responde para eles dizendo outro, dizendo, vou ler exatamente o que o texto diz, versículo 2: e murmuraram os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus dá uma análise, e quando ele olha a vida desses escribas, a vida desses fariseus, ele começa a ver algumas coisas na vida deles, né? E é notório a gente precisar parar para observar isso, porque tem algumas pessoas que não estão observando isso, pessoas que vivem na igreja, pessoas que vivem fora da igreja, pessoas que deixaram a Deus, pessoas que não conhecem a Deus,
não sabe qual é o pai que tem, não sabe quem é o Senhor que serve. Mas é notável a gente pensar e refletir. Porque Jesus, ele sempre, pessoal, utiliza instruções de fatos naturais para refletir uma verdade espiritual. Aqui são fatos naturais que ele está mostrando: um filho pródigo, uma mulher que perdeu seu dinheiro, a sua dracma, e uma ovelha que se perdeu da mão do seu pastor, né? Enquanto estava a pastar, enquanto ia para um lugar. E aí é necessário a gente analisar, que Jesus faz essas análises para que a gente possa refletir, para que também aquelas pessoas naquele lugar pudessem refletir. E dentro desse conjunto, nessa reflexão, é necessário que também nós hoje venhamos a fazer. Né? É mais ou menos o que devemos entender. Eu escrevi uma frase aqui, eu quero ler e compartilhar com você, que diz assim: o que devemos entender aqui? A febre não é o mal do organismo enfermo, é apenas o sintoma de um problema maior, a infecção, que uma vez tratada, a febre desaparece. Foi isso que Jesus estava falando para esses fariseus e escribas, quando disse: olha, tem algo maior do que eu sentar à mesa desses pecadores e levar eles ao arrependimento. E esse algo maior pode estar inserido dentro de vocês, e vocês estão notando apenas a febre sem olhar a infecção, sem tratar dela. E é isso que eu quero hoje tratar. Se o que a gente perdeu já encontramos, porque estamos no período de quarentena, que 2 meses já vai para o terceiro, mais ou menos isso, Bel? Quase 3 meses já, né, nessa quarentena. A pergunta é: entramos para dentro de casa, a gente veio, e a pergunta é: nos analisamos? Estamos vendo o que devemos ver? Estamos procurando alguma coisa que deveríamos achar, ou apenas estamos esperando um tempo? Só dando um tempo porque estamos de quarentena, tá? Então a gente vai ver textos aqui, esses 3 textos que eu li, dos perdidos, das coisas perdidas, que vai relatar e falar para a gente pontos fundamentais. E quando essas 3 parábolas, elas interligam uma coisa com outra, elas mostram algumas realidades para nós. Ela mostra algumas verdades que hoje é necessário a gente observar. E hoje eu quero que você comece a observar o que eu vou falar hoje. Por favor, antes de eu continuar, eu queria que você compartilhasse o que hoje estamos aqui, por favor, em nome de Jesus, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, tá? Em nome de Jesus. E te pedir que, ao fazer isso, tem uma caneta aqui, amor, se estiver falhando, ao fazer isso, você possa estar nos ajudando a espalhar a obra, a levar a mensagem do Senhor. Amém? Então, recapitulando, quando a gente vê essas 3 parábolas, a gente começa a fazer uma análise. Eu passei o dia ontem, hoje, fazendo algumas observações, e alguns períodos e horários de noite, e fazendo algumas observações nessas 3 parábolas, tá? E aí a gente vai ter a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida, numa análise, a gente pode ter uma conotação. Fala de uma ovelha que se perdeu no percurso, porque o texto vai falar no deserto. Diz o texto aqui, ó, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, aí vírgula, não deixa no deserto as 99 e vai à busca da que se perdeu? Não deixa no deserto. Por quê? Vamos entender a história para que a gente possa contextualizar. Então, da onde o pastor tinha sua morada, o local que ele levava as ovelhas para beber água, tinha um deserto que eles cruzavam, tinha um período que eles cruzavam. Então, todas as vezes que ele ia fazer esse percurso, essa caminhada, então ele ficava vigilando, fazendo uma vigília com relação às ovelhas, para não se perder nessa caminhada. E automaticamente diz o texto que ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Mas ele não deixou essa no deserto, à mercê, não, ele deixou no aprisco e aguardou as 99 e foi atrás da que se perdeu. É interessante a gente ver isso, que essa ovelha perdida fala do percurso em que a gente tem na nossa trajetória, de quando a gente tem ao Senhor, o nosso pastor, quando estamos inseridos em meio à igreja, a um contexto geral, o que a gente perde no percurso no deserto, nesta vida.
nos problemas, nas adversidades, nas lutas. O que a gente vem perdendo com relação a isso e não analisamos. Agora observe. Fala aqui de um contexto de que essa ovelha estava fora do aprisco, estava no passar de um deserto. E é necessário a gente observar que ela estava fora da presença do pastor, tá? A questão aqui é, será que ela sabia que estava perdida, sim ou não? Você acha que ela sabia que ela estava perdida, filho? Não. Não? Eu digo que sim. Acho que às vezes a gente vai para os percursos da vida e acha que está certo. Por isso a dracma que a gente vai já falar aqui. Você está com a análise certa, porém essa análise Jesus explica na dracma. Nesse ponto aqui da ovelha perdida, ele vai estar falando que a ovelha se perdeu. Como é que uma ovelha se comunica para saber se ela ainda está perto do seu rebanho? Ela não berra, ela não dá um berreiro para ver a resposta. Eu vou até brincar aqui com você, ela faz bé, e as outras, onde estiverem à distância, respondem bé, bé. E aí ela sabe se encontrar e voltar. Nesse momento a gente não sabe o que aconteceu, mas ela não consegue voltar mais, ela não consegue mais voltar à direção. Então automaticamente a gente começa a perceber que o deserto, que as coisas, a dificuldade, o que ela estava procurando para pastar, o que ela estava procurando de comida, o que ela estava procurando para sobreviver, fez ela ir para distante do seu pastor, do grupo que ela estava inserido, e automaticamente se perdeu. E quando ela se perdeu, ela foi procurar, não encontrou mais. Então essa primeira ovelha, essa primeira parábola fala das ovelhas perdidas, fala das pessoas que se envolvem na sociedade, no meio, no mundo, e que elas começam a ir para fora do contexto da vida que ela tem com Deus e buscar recursos longe para poder encontrar alguma resposta. Veja só, ela está fora, né? Está fora do aprisco, está fora da proteção. Deus deixou os 99 lá, o pastor deixou os 99, né? E vê que foi atrás dela para ela encontrar de novo o seu rebanho. Agora vem um segundo ponto, que é a dracma, justamente o que minha esposa estava falando, né? A dracma perdida. Fala de quê? Essa dracma perdida, o que é que ela quer nos ensinar? Veja só, ela perdeu dentro de casa essa moeda. É a primeira análise que a gente faz, ela perdeu dentro de casa. Enquanto aqui se perdeu fora de casa, na sociedade, no deserto, longe essa ovelha, essa dracma, a mulher perdeu ela dentro de casa. E diz o texto que ao perder, ela procura diligentemente, acende a candeia, varre a casa para ver se encontra. Só que está falando deste valor perdido, que dracma é dinheiro, é um valor perdido dentro de casa, em que muitas pessoas têm perdido, tá? Enquanto um se perde fora, outros estão se perdendo dentro. Agora é interessante que a gente possa observar que ambos estavam perdidos, com a diferença, um fora e o outro dentro. Então Jesus mostra aqui para os fariseus e para os escribas que eles estando dentro estavam tão mais perdidos do que aqueles que estavam fora. Então ele pega, e nos dois pontos ele faz uma análise de dizer que ambos os dois também se pode perder, tanto dentro quanto fora. E ele começa a mostrar isso com essas duas parábolas para eles. Então a gente começa a notar que enquanto um está fora, o outro está dentro. Ok? Então é isso que Deus está falando. Então dentro de quê? Dentro da casa, dentro da igreja, dentro da religião, dentro de quê? Dentro da família. Filhos que se perderam, pais que se perderam. Então é isso que a gente tem que entender. Então é isso que a dracma perdida está mostrando. Agora minha pergunta é a mesma que eu faço. A dracma sabia que tinha se perdido? Não. A ovelha sabia, porque ela ainda correspondia. Mas a dracma não. A dracma é um dinheiro, não sabia que tinha se perdido. Então ela não tinha noção do que iria acontecer. Ela não tinha noção do que vai acontecer, pois para ela tudo era festa. Porque ela simbolizava isso, eram 10 dracmas que constituía para uma pessoa que ia casar o dote e que haveria festa para aquela pessoa, e onde ela guardava aquilo para a falta e uma necessidade da viagem do seu esposo, para algum lugar naquele tempo, para ir
buscar alimento, passar os dias viajando, 30 dias, ela tinha algum recurso caso lhe faltasse. Então para ela era muito importante. Além disso, os valores que representavam do casamento, do dote. Então foi perdido esses valores. Então ela perdeu isso aqui, acontecendo que esta dracma, ela não tinha noção, né? Eu não quero colocar ênfase na mulher, mas na dracma. A dracma não tinha noção. A ovelha aqui ainda tinha, mas a dracma não tinha noção. Ela sabia que serviria para uma festa, mas não tinha noção de como seria isso. Agora a gente entra para o filho pródigo, porque são os 3 pontos que Jesus analisa, fazendo ênfase às coisas perdidas para ensinar os judeus, para ensinar os fariseus e escribas, e que está nos ensinando hoje. Então a gente começa a ver e analisar isso. E o filho pródigo, o que é que mostra? O que é que ele mostra na realidade aqui? Olha só, ele mostra que Deus respeita as nossas escolhas. O filho dentro e o filho fora. A dracma dentro de casa e o filho, que é a ovelha, fora de casa. Então ele está ensinando aqui o que está dentro e o que está fora. Mas só que Deus está dizendo aqui que ele respeita as nossas escolhas. Deus permite, mas não Deus permite, mas não é sua escolha de que a gente se perca, de que a gente falhe, de que a gente peque, de que a gente faça coisas que não deve fazer. Ele permite, mas não é escolha dele. Então, esse filho pródigo aqui vem fazendo o resumo das duas parábolas primeiro. A primeira que se perdeu e da segunda que se perdeu fora e uma que se perdeu dentro. Então essa é uma análise que a gente vai vendo que Jesus está mostrando no capítulo 15. E a partir disso, desta perda, é que Jesus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar. E que, pastor Elande? Na restauração da família, da pessoa, das noções. Quando a gente diz, como o filho pródigo disse, que ele caiu em si, se caiu em si era porque ele estava fora de si. Ele não sabia o que de fato ele queria. Estava fora de si, então ele estava buscando se encontrar. Entendeu? Então a gente vê que tem esse filho pródigo fazendo algumas análises, a quais eu vou estar mostrando aqui para a gente fazer essas comparações. Talvez você esteja passando por essas situações, você que hoje nos ouve no Face, né, na internet, que vai nos ouvir depois, que está ouvindo participando do nosso culto ao nosso Senhor. Talvez você esteja perdido por não saber, ou se sabe, está com vergonha dentro da casa, sem tomar iniciativa de arrependimento. Eu creio que Deus está dando uma segunda chance para todo mundo, sabe? Eu acho que esse período que a gente está vivendo de tanta dificuldade foi um momento de parar para você varrer sua casa. Para você varrer cuidadosamente, procurar os valores que estavam perdidos, né, dentro de casa, os lares que estavam perdidos. Eu creio que Deus está dando uma nova oportunidade para que você volte à essência do Pai, a essência pelo qual a família, a essência pelo qual você foi criado, qual o seu papel diante de Deus, da sociedade, da família. Então tudo isso está sendo uma grande oportunidade de uma segunda chance. Creio. Então eu creio que isso está sendo um sacudir para muitas pessoas, né? Nessa análise que a minha esposa fez, é justamente que eu estou querendo trazer aqui para a gente entender. Se a gente está perdido por não saber ou sabendo, independente, a iniciativa de encontrar a nossa vida de Deus. Essa iniciativa é dele. Veja só que foi a mulher que teve a iniciativa de procurar, foi o pastor que teve a iniciativa de procurar, porque ele nos procura primeiro. É ele que faz e tem essa iniciativa. Agora, esse pastor e essa mulher, ambos tomam uma iniciativa de procurar. O pastor guarda as 99 e sai à procura da que se perdeu. Pois sabendo que se perdeu, não sabia mais voltar. Então essa iniciativa perdeu a direção. Mas a ovelha está com o Senhor, perdeu, não sabe mais voltar. Talvez por vergonha, talvez por medo, talvez de saber como é que seria recepcionado, talvez, tantos talvez. Agora, e a mulher? Qual a atitude dessa mulher? Ela toma a atitude de acender a candeia, de varrer a casa, até achar. Agora veja só que ambos
estão procurando e procuram até achar. Tanto o pastor quanto a mulher, no versículo 7 diz assim, ó, digo-vos que assim haverá, não, versículo 6, indo para casa, reuniu os amigos e vizinhos e disse-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A mulher faz a mesma ênfase, Jesus dá a mesma ênfase, alegrai-vos, versículo 9, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ambos acharam. A pergunta que eu faço hoje é, já achamos o que se perdeu dentro de nós? Já achamos o que perdemos com Deus em relação à vida espiritual, dentro da igreja, dentro do nosso lar, com a nossa família, com aquilo que está ao nosso redor? Já achamos? A gente procurou até achar o que nos falta ou não? É isso que a gente tem que entender. Agora preste atenção. Ambas, ao encontrar, elas dizem, achei. E acontece um júbilo. Uma festa. Quando a gente... O que é que Deus está querendo dizer, pastor Elane? Que quando a gente acha aquilo que a gente perdeu, a gente se regozija de alegria. A nossa felicidade interna já é outra, não é a mesma que tinha antes. Uma resposta. Uma resposta. É uma resposta. Ah, não entendi, eu não entendi isso aqui, pastor. Não entendi. Então vamos lá. A festa era um confessionário naquela época, para quem não sabe dos costumes judeus. Era como se quando a pessoa é recebida de volta, veja só que a primeira coisa que o filho pródigo faz, nas 3 parábolas ensinadas por Jesus, em todas as 3 tem uma festa de júbilo. Do filho pródigo, o próprio Deus manda matar um cordeiro gordo e fazer a festa. Mas só entra para a festa porque o filho velho foi convidado também para entrar. Mas ele não quis entrar depois do pai receber o filho mais novo de tudo que ele fez. E é engraçado que a festa simboliza não apenas uma alegria, mas por causa que simboliza um confessionário, porque aquele que entra, entrou porque se arrependeu, reconheceu e agora recebe, o seu pai recebe ele com alegria. É isso que simbolizava a festa no momento de ser encontrada alguma coisa, como foi encontrada a ovelha, como foi encontrada a dracma e o filho pródigo que voltou. E isso é interessante a gente fazer essa análise, porque é primordial. Agora veja, o filho novo, o que é que ele representa? A ovelha perdida, a que estava fora. Jesus apenas pega o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, para ensinar as 2 primeiras parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma. Agora veja só, o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, o filho novo, representa a ovelha perdida que estava fora, a que tomou todos os bens do seu pai antes dele morrer e foi embora. Simboliza o que é isso, pessoal? Presta atenção comigo. Simboliza que aquilo que está exposto, que está notório, que todo mundo vê. O filho errou, ele está errado. Quantas pessoas que a gente vê seu erro, está exposto e escancarado. É isso que Deus está falando aqui. Então ele está longe do Senhor, porém o filho novo representa o que também? O pecado confessado. Porque mesmo longe, ele volta e se arrepende e tem festa. É interessante ver isso. Mesmo longe. Agora ele está sendo exposto. E sendo exposto por quê? Ele não está sendo exposto nesse momento. Ele está expondo os seus pecados, os seus erros. O irmão velho, mais velho, sabia que ele vivia com meretrizes. Porque ele ainda diz no texto, o teu filho gasta com os meretrizes. A minha pergunta é, onde é que esse irmão estava? Será que não participava das mesmas coisas, mas era um religioso lá dentro? Por quê? Porque o filho mais velho representa a dracma perdida aqui. Dentro de casa, dentro da igreja, dentro do lar. Esse filho mais velho é aquela representação que ninguém sabe o que está acontecendo de errado, porque ele é muito religioso. Ele é muito santo. Ele busca o Senhor, ele está na igreja, ele toca, ele faz tantas coisas, ele doa, então ele está perdido, mas está escondido. Simboliza o que está escondido. Enquanto o novo simboliza o que foi exposto, porque ele escancarou o velho. É o que ele está falando para os fariseus e escribas, dizendo, vocês estão dentro, né? Mas vocês são como essa dracma que perdeu-se dentro.
Porque não tem mais o amor, não tem mais a graça, não tem mais a comunhão com o Pai. É isso que simboliza. Então veja só, enquanto o filho novo está expondo os seus pecados, o filho velho está omitindo e escondendo perto. O filho mais velho, pecador hipócrita, faz as mesmas coisas do que está lá fora, viu? Do que está lá fora no mundo, o filho que escancarou o filho mais novo, pois ele sabia, sim, eu volto a dizer, onde o mais novo estava e o que fazia. Isso ele sabia porque ele estava próximo, do mesmo jeito. Ele se defende dizendo o que ele fazia para o pai. Ah, eu trabalhei tanto para ti, ah, eu fiz tanto para ti, ah, eu estou negrão, eu estou fazendo isso. Mas lá dentro está a hipocrisia, porque ele não reconhece seus pecados e seus erros. Então tem pessoas que se perdem dentro e pessoas que se perdem fora. O que se perdem fora é por uma trajetória. Agora, eu vou mais além, tá? Eu quero que você entenda comigo hoje, em nome de Jesus. Amém? Porque o recado aqui é o amor de Deus para nossas vidas, se a gente já encontrou aquilo que a gente perdeu de fato ou não. Agora veja, o que está fora? O filho pródigo. Olha o resumo da parábola da ovelha perdida com a parábola da ovelha da dracma perdida. Olha o resumo. Agora vê o que está fora, termina dentro, e o que está dentro termina fora. É isso que aconteceu com os filhos pródigos, com o filho pródigo. O filho pródigo que estava fora termina dentro, e o filho que estava dentro termina fora. É isso que Jesus estava ensinando aqui para os fariseus. Vocês estão dentro, mas estão fora do reino. E os que estão fora se arrependendo estão entrando para o reino. É isso que Jesus estava ensinando àqueles escribas e pecadores. Que Jesus está me ensinando a você. Igreja amada do Senhor, Ele está para voltar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Vamos entender o que Ele está fazendo hoje. Amém? Agora, engraçado, em todos eles, eu volto a dizer, tinha uma festa. Né? Aí a gente vai ler em Salmo 91, abre Salmos 91, acho que na minha tradução vai ser mais abre já, lê aqui para mim, Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo. 96, desculpa filha, 96, desculpa pessoal, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Pronto. Cantai ao Senhor e bem dizer o seu nome. Cantai ao Senhor o que? Um cântico novo. O que é um cântico novo? É uma nova canção? Porque é isso que as pessoas têm traduzido. Deixa eu te dizer, não. Se é um estilo de vida, adoração é um novo ser. É um novo ser. A festa é um lugar de cântico novo. Por isso que tem festa na ovelha perdida, na dracma perdida e no filho pródigo. Olha só, cântico novo. Não é uma música nova, e sim um resultado de uma vida restaurada. A vida foi restaurada, então tem um cântico novo. Tem alegria, tem regozijo, porque o que se havia perdido se encontrou. Amém. Então quando eu abro a minha boca para louvar e cantar o Senhor, um cântico novo, ela tem que estar embasada na restauração que Deus está fazendo no meu ser. Isso é um cântico novo, não uma canção nova. Porque canção a gente canta em todos os momentos, mas um cântico novo retrata a restauração que Deus está fazendo na minha família, na minha casa e em tudo que Ele toca. Isso é lindo. Não é verdade? Isso é lindo, isso é perfeito, porque a restauração ela é algo assim que ela marca você. Porque quando você vê a sua casa hoje do que era antes, quando você vê a sua história de antes para a história de agora, ela fica marcada. Então restauração é quando você, todas as vezes que chega na presença de Deus, é um cântico novo, porque cada vez que você vai à presença de Deus, você sai sempre renovado de lá, você sai sempre uma nova pessoa, você sai sempre marcado por um novo começo, né? Então isso é... Agora preste atenção, todos nós
quando fomos tocados em alguma área e se arrependemos e Deus falou conosco. A gente cantava uma canção, ouvia uma canção, aquela canção falava com a gente de forma forte, firme e poderosa. Parecia uma oração, né? Parecia uma oração. Por quê? Porque era um cântico novo de restauração para a nossa alma. Júbilo ao Senhor. É assim que funciona. Cantai cânticos novos ao Senhor, porque todos os dias Ele está processando a restauração da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, daqueles que estão conosco. Amém? Então o filho pródigo traz esse resumo. Agora veja só. Questões sobre a parábola do filho pródigo. Eu quero terminar com essas questões. Minha pergunta é, meu amor, se o pai era tão bom, por que o filho foi embora? Deus não é bom? Sim ou não? Eu conheço gente que abandonou Deus, deixou a igreja, por causa disso, por causa daquilo. Eu conheço gente que deixou Deus por causa das mentiras. É bom até bater contra a tua vontade. É bom até bater contra... Boa essa. Até bater contra a nossa vontade. Agora, eu conheço Deus que era forte no Senhor, hoje caiu. Já não tem força, já não tem... Conheço amigos, tem um amigo de longe, né? Que a gente conhece, que está nisso. Agora veja só, se o pai era tão bom, por que o filho foi embora? Ele se cansou, botei alguns pontos aqui, olha. Ele se cansou por causa da rotina do lar, da fazenda. Para ele a vida era sem graça. Saiu porque queria algo desconhecido. Pior, que ao sair destruiu o conhecido. Se ele foi atrás do desconhecido e querer gozar a sua vida, ele destruiu o que era conhecido, a sua família. Não é verdade? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz assim: as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas ao homem. Então o homem sempre quer buscar o oculto, o desconhecido. E aí destrói, melhor dizendo, o que é conhecido. Esposa, família, lar, o trabalho, tudo. Porque ele sempre quer algo de aventura. Segundo ponto que eu observo aqui no filho pródigo, nessa parábola, para a gente resumir, por que ele voltou? Eu coloquei aqui, porque tinha liberdade de buscar o que se havia perdido. Ele tinha liberdade para isso. Voltou por causa da saudade que lhe fez lembrar dos dias bons de fartura de seu pai. Mesmo batendo de frente com o seu querer, seus desejos, ele sabia que o único lugar de segurança era na casa do seu pai. Então ele voltou com saudade, porque lá tinha fartura. Ele lembrou logo disso. Na casa do meu pai tem tanta comida, os empregados comem tão bem, e eu aqui desejando a comida dos porcos. Então ele, talvez, ele voltou com saudade, né? Eu vejo assim, dos dias bons da fartura de seu pai. Voltou porque precisava também uma coisa, corrigir a mágoa causada a seu pai. Precisava acertar as contas. Eu vejo isso. Então eu disse, ele caiu em si. Ele disse, cara, eu fiz muita besteira. Ele era novo. Ele era novo. Ele era novo. Ele precisava acertar as contas. Agora, ele chega, diz o texto que o pai estava no portão. Vocês sabem por que isso? Porque da casa até a boca da fazenda, a entrada da fazenda tinha uma distância. E o pai tinha muitos servos. Calcula comigo. O pecado exposto, ele roubou, enganou, roubou seu pai em certo sentido, enganou seu pai em certo sentido. Por quê? Porque ele desejou a morte do pai. Eu quero que ele morra, eu quero a minha parte. Os escravos, os servos, estava tudo lá. Se ele volta e o pai não está na porta, nesse percurso, ele poderia morrer. O que tem acontecido com muita gente na igreja. Quando de fato o pai não está à porta batendo no coração, quando a pessoa volta, palavras podem matar teus sonhos, o teu retorno, o teu progresso. É isso que tem acontecido. Infelizmente. Então o pai foi logo à porta. E quando ele chegou à porta aqui, viu isso, abraçou logo o filho e devolveu o que era dele.
E aí os servos sabem que aquele tempo era patriarcal, sabia que o pai tinha autoridade, na hora que abraçou, ninguém poderia mais tocar. Então ali houve júbilo, houve reconciliação. Então depois que Deus nos abraça, o diabo não pode mais te tocar. Diga amém, igreja. Eu creio nisso. Por fim, para encerrar, todos nós temos o direito de recomeçar. É isso que todas as parábolas aqui estão inseridas, de arrependimento. Todos nós temos o direito de recomeçar, mas só faz isso quando achamos o que se perdeu. Ou melhor, deixamos a diligência de uma mãe, o cuidado de um pastor e o amor de um pai nos influenciar. Quando isso ocorre, tudo muda na nossa vida. É isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje e pedir que o Espírito Santo possa adentrar na sua casa e na sua família e no seu coração. Talvez você seja a dracma perdida que está dentro de casa, dentro da igreja, dentro do lar, na sua família, se fingindo que nada se perdeu, mas está perdido. Porque não sabe, está gozando da vida, está fazendo tudo, festa, isso, aquilo, outro, mas não sabe. Talvez você seja a ovelha perdida, que sabe que se perdeu, mas não sabe encontrar mais o caminho de volta. Porque não consegue sentir mais o Pai, não consegue sentir mais a Deus. Quero te dizer hoje que as portas do céu estão abertas para você. Era isso que Jesus estava ensinando aos fariseus. Era isso que Deus estava ensinando e está nos ensinando hoje, essa é a verdade. Que o Espírito Santo possa adentrar sobre o teu coração, a tua vida, a tua casa, a tua família hoje. E que você receba esse alívio do Pai, porque haverá grande júbilo a um pecador que se arrepende. E lindo, minha filha, sabe o que é? Que a ênfase do filho pródigo não é o pecado, não é a falha do filho, não é a falha do outro mais velho ou dele do mais novo. A ênfase é o amor do Pai, tanto para com o mais novo, para quanto o mais velho. O Pai entendeu o mais novo, abraçou-lo, entendeu o mais velho, vem regozijar, porque o teu irmão tinha se perdido e foi encontrado. Entra. E eu sei que você não entendeu quem tu és, porque está comigo todos os dias, e mesmo assim não assumiu o papel de filho. Que Deus nos abençoe. É o que eu oro hoje, é a palavra que eu ministro ao seu coração, para que possamos nos encontrar firmemente. Tanto, aí sim, para encerrar, eu queria dizer isso para a ovelha perdida fala da sociedade, a dracma perdida fala da família, e o filho pródigo, a parábola do filho pródigo fala do quê? Do Pai. Ok? Então, enquanto as pessoas estão se perdendo no mundo, falando lá de fora, enquanto as pessoas estão se perdendo dentro, o filho pródigo, Deus está dizendo o seguinte: olha, você tem escolhas. Você pode voltar, pode não querer voltar. Você pode estar perdido dentro, você pode estar perdido fora. Mas o importante não é onde você esteja perdido. O importante é que você se arrependa e volte. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar nesse momento pelos teus filhos que hoje estão conosco, nos ouvindo. Que essa mensagem pessoal, íntrica, entre no coração. Como uma faca de dois gumes, penetre naqueles que ouvem esta palavra. E em nome de Jesus possa germinar frutos dignos de arrependimento. Porque o amor do Pai está ali completo. A porta para abraçar todos aqueles que retornam e reconhecem que mesmo longe ou perto, sabe que tem um Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos arrependemos de atos, feitos e pecados. E não fazemos como os fariseus, nem como os filhos, não reconhecendo que precisamos do Senhor. Precisamos de Deus. Tanto aqueles que estão dentro quanto estão fora, precisamos de Deus. E nesse momento, Espírito Santo,
Eu sei que precisamos de Ti nessa pandemia, nessas angústias, no coração aflito, nas ansiedades, nos medos e nas dúvidas. Só o Senhor pode nos acalmar. Por isso vem sobre a igreja, vem sobre teus filhos, vem sobre aquele que está longe, vem sobre aqueles que querem te encontrar hoje. Quero te convidar hoje a aceitar Jesus como teu Salvador. Por isso, aonde você estiver, apenas repete essa oração comigo e deixa o Pai trabalhar. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu quero voltar à casa do meu Pai, de onde nunca deveria ter saído. Amém, Jesus. Pai, me recebe. Eu quero ser Teu filho. Amém, Jesus. Que as portas dos céus estejam abertas, eu sei que estão. E o Senhor agora está escrevendo o Teu nome no livro da vida, para que no final dos dias, ao abrir, o Teu nome esteja lá. Dito, esse é meu filho amado, em quem me compraz. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Filho, quem está conosco? Amém. A parede colocou uma pergunta aqui, Pastor Riba, repete isso. O que, para que é para repetir? Fala aí o que você quer que a gente repita. Eu não sei o que foi tantas coisas. Sim, acho que foi as últimas coisas que você disse, que acho que ficou guardado no coração dela. Que Deus abençoe. Hoje, nós temos quase 50 pessoas aqui, graças a Deus, né? E eu quero dizer o nome de algumas aqui que está com a gente. Então vai lá, Beatriz Luz, Ellison, Gabriel Nascimento, Carlos Eduardo, Renato, Rubenia, Jennifer, Jaqueline Viana, Sabrina, Rosa Paiva, Deus Afonso abençoando Nobre, cada um. Farail, Diago, Janaína, Elizabeth Torres, Fernanda Gouveia, Brenda Emanuele, Alana, Deise Macedo, Fernando Ximenes, Josi do Diógenes, Fernandão. Mônica, Marcos Pompeu, Diana Correia. Diana, saudade, Diana. Deus te Lucimar abençoe, filho. Fernandes. Lucimar Fernandes foi a última. Eu quero agradecer. Eu quero que você se una com a sua família em casa, em nome de Jesus, para fazermos a oração que nós fazemos todos os dias. Antes eu quero orar pelas pessoas que nos ajudam, né? Ainda tem nos ajudado nas ofertas e dízimo para manter o pagamento do nosso terreno que estamos construindo a igreja. Eu quero agradecer a sua força. Dia 10 vamos ter outra prestação. Estou louco que termine essas prestações, porque aí estarei em paz, né? Mais em paz. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu louvo ao seu nome, eu louvo ao nome do Senhor pelo seu nome, por nos ajudar, por nos abençoar, por acreditar no nosso ministério, ofertar, dizimar, não só por uma construção, mas porque a gente também não só vivemos disso, mas ajudamos muitas pessoas que necessitam de nós. E é com sua ajuda, com a sua oferta, com seus dízimos, que também a gente tem compartilhado um pouco que recebemos para com aqueles que estão ao nosso redor. Quero lhe agradecer e orar pelos dizimistas e ofertantes, aqueles ainda que estão nos ofertando, que estão dizimando nesse tempo de 3 meses de pandemia, que estão conosco nessa caminhada. Deus, oro pelos dizimistas, pelos ofertantes, que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Creio que o Senhor está no controle. Não estamos fazendo aqui para receber algo em troca, mas estamos aqui para honrar aquilo que o Senhor nos coloca, porque o Senhor sempre vem em primeiro lugar e nos dá em primeiro lugar, pois senão não teríamos para ofertar. Por isso, te agradeço. E é um compromisso de amor em retribuição a tudo que o Senhor tem feito, que fazemos isso. Que Deus possa abençoar, pois consagre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todas as ofertas que chegam nas minhas mãos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Vamos fazer dessa canção. Quero convidar o Gabriel, o Vitor, a Vitória a estar aqui atrás da gente, por favor. Eu quero... Faça dessa oração, dessa canção oração para sua família. Junto aqui está minha filha Vitória.
meu filhão Gabriel, meu filho Vitor aqui do meio, e minha esposa maravilhosa e linda. Eu amo a igreja, amamos a família, lutamos por ela. Vem Espírito Santo sobre esta casa. Te agradeço pela sua mão de cada dia, que o Senhor nunca deixou. Vem Espírito Santo, não deixa faltar nunca nas nossas casas, Pai. Guarda cada lar, cada família, protege Espírito Santo, os filhos, protege Espírito Santo, os pais. Protege todos aqueles que estão ao redor da nossa casa, nossa família. Guarda, Espírito Santo, cada lar que agora ora pela sua casa. Livra, Senhor, do mal da peste perniciosa, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nossa família é bênção do Senhor. Obrigado, Jesus. Minha família com amor, ensina-nos, Senhor. Edifica minha casa. Vem, Espírito. A minha família é o presente do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor guarde a sua família. Que o Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Abençoa os teus filhos, pois eles é a geração que o Senhor levanta para coisas grandes por vir, em nome de Jesus. Eu abençoo meu filho Gabriel, minha filha Vitória, meu filho Vitor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, e a minha princesa aqui. Que Deus abençoe todo lar, toda casa, toda família. E que você seja abençoado hoje e sempre. Que o amor de Deus Pai, Amém. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja hoje com você para todo sempre. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.